Graça e paz, meus irmãos. Amém? Abramos a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 1. Hoje estaremos começando uma nova série de pregações, agora no livro de Hebreus. Como na parte da manhã, na escola bíblica, nós ainda estamos no Antigo Testamento, eu preferi, durante as noites de culto, continuar no Novo. E nós vamos começar a expor a carta aos Hebreus. Hoje, apenas os dois primeiros versículos, versículos 1 e 2. O tema da nossa pregação é a revelação final de Deus. Todos acharam? Diz assim, meus irmãos, a santa e inerrante palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Até aí. Que o Santo Espírito do nosso Deus possa falar conosco através da pregação da sua palavra. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração marcada por um paradoxo. Nunca houve tantas vozes falando ao mesmo tempo, e nunca, meus irmãos, houve tanta confusão sobre o que é a verdade. Todos os dias nós somos cercados por opiniões, ideologias, interpretações e discursos concorrentes. As redes sociais falam, os governantes falam, os especialistas falam, os filósofos falam, principalmente aqueles filósofos do YouTube e de outras redes sociais, os líderes religiosos falam. O problema, meus irmãos, não é a falta de vozes. O problema é saber qual voz possui autoridade para definir a realidade. A pergunta que acompanha a humanidade desde o princípio continua sendo a mesma. Deus falou? Realmente Deus falou? Irmãos, se Deus nunca falou, então nós estamos entregues às nossas próprias especulações. Se Deus nunca se revelou, não existe, meus irmãos, certeza sobre quem somos. Não existe certeza porque existimos ou para onde estamos caminhando. Se Deus nunca falou, não existe fundamento absoluto para a verdade. Não existe fundamento absoluto para a moralidade. Não existe fundamento absoluto para a esperança. E nem fundamento absoluto para a nossa própria salvação. É precisamente, meus irmãos, nesse contexto que a carta aos Hebreus inicia sua poderosa mensagem. O autor, ele começa, ou melhor, não começa se apresentando em uma saudação, como é costume nós observarmos em outras cartas. Nós não encontramos aqui, meus irmãos, uma identificação formal do escritor. Também nós não encontramos as observações finais que normalmente ajudam a identificar o autor de uma epístola no Novo Testamento. Ao longo da história da igreja, para vocês terem uma ideia, muitos nomes foram sugeridos como autores da carta aos Hebreus. Alguns defenderam, e defendem até hoje, Paulo como sendo o autor. A menção a Timóteo, no capítulo 13 de Hebreus, versículo 23, e mais ainda, diversos temas presentes na carta que nos faz lembrar o ministério paulino. Outros chegaram a sugerir que Paulo ele teria escrito originalmente a carta em hebraico e que Lucas teria traduzido o documento para o grego. Contudo, tem um detalhe importante aqui, irmãos. Hebreus 2:3, se você observar na sua Bíblia, apresenta uma dificuldade significativa para essa posição. Porque o autor, ele afirma que a mensagem ele foi confirmada por aqueles que ouviram diretamente o Senhor. Essa não era a maneira como Paulo ele costumava descrever o seu chamado apostólico, uma vez que ele
insistia em ter recebido sua revelação diretamente de Cristo. Ele fala sobre isso, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Cristo fez muitas aparições ao apóstolo Paulo. Cristo foi quem doutrinou o apóstolo Paulo. Outros nomes também foram propostos, já que não tem um consenso, não é, se Paulo de fato foi o autor dessa epístola, por causa desse detalhe importante, porque o autor, ele escreveu o que nós temos nessa carta, diretamente daqueles que ouviram do Senhor, ou seja, ele não ouviu diretamente, ele ouviu das pessoas, ou seja, dos apóstolos, daqueles que estiveram com o Senhor Jesus Cristo, como é o caso de Marcos, que teve Pedro orientando sobre todas as ocasiões ali relacionadas ao ministério de Jesus, como Lucas, por exemplo. Lucas, ele não foi um apóstolo, ele era um médico e ele saiu colhendo informações, e essas informações foram colocadas no livro que leva o seu nome, o Evangelho segundo Lucas. Mas outros nomes foram sugeridos ao longo dos séculos, como supostos autores de Hebreus: Lucas, Silas, Priscila, Barnabé e até o próprio Apolo. No entanto, irmãos, permanece válida a famosa observação feita por um dos pais da igreja, Orígenes, há muitos séculos atrás. Ele disse assim, preste bem atenção: quem escreveu Hebreus? Só Deus sabe. A carta, ela permanece anônima, mas a sua mensagem continua extraordinariamente clara. Tudo indica, meus irmãos, que essa carta ela foi escrita pouco antes da perseguição promovida por Nero, provavelmente antes da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Os destinatários eram cristãos que enfrentavam pressões, eram cristãos que enfrentavam sofrimentos, cristãos de origem judaica, eram pessoas que não estavam na sua própria terra, estavam fugindo, eram peregrinos por causa das perseguições, tiveram que sair da sua própria pátria e para outras regiões por causa da perseguição nessa época. Então eram irmãos que estavam sofrendo pressões, sofrimentos e perseguições. Alguns estavam cansados, muitos estavam desanimados, outros estavam até cogitando abandonar a fé cristã e retornar ao antigo sistema religioso judaico. Diante desse cenário, o autor descreve, meus irmãos, aqui, ou melhor, escreve para fortalecer essas pessoas, para que eles fossem impedidos de retroceder. A mensagem do autor aos Hebreus é: não retrocedam. O argumento, meus irmãos, é simples e ao mesmo tempo majestoso. Ele diz: não há para onde voltar. Não existe nada superior a Cristo. Ao longo da carta, o autor, ele demonstra que Jesus é superior aos anjos. Ao longo da carta, ele mostra que Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Arão, superior ao sacerdócio levítico, superior aos sacrifícios da antiga aliança, superior ao tabernáculo e superior ao próprio templo. Tudo aquilo que existia anteriormente apontava para Cristo. Tudo encontra o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Tudo alcança a sua plenitude em Cristo. Por isso, abandonar Cristo seria abandonar a própria salvação. Essa verdade, meus irmãos, levou João Calvino a afirmar que essa epístola é um dos maiores tesouros já concedidos à igreja, porque nessa carta nós encontramos uma exposição singular da pessoa de Cristo, de sua divindade, do seu sacerdócio e do seu governo soberano sobre todas as coisas. Mas antes de desenvolver qualquer um desses temas, o escritor, ele inicia sua carta com uma declaração impressionante, meus irmãos. Veja, ele não começa aqui discutindo sobre os anjos,
não começa explicando o sacerdócio levítico, ele não começa tratando aqui dos sacrifícios, ele inicia sua carta com uma afirmação que estabelece o fundamento de toda a sua argumentação, havendo Deus falado. E é exatamente essa gloriosa verdade que o autor passa a apresentar logo nas primeiras palavras dessa magnífica epístola. Ao iniciar sua carta, o escritor ele apresenta aqui duas declarações, então, fundamentais, que revelam a grandeza da revelação divina e demonstram, meus irmãos, porque toda a esperança da humanidade está concentrada na pessoa de Cristo Jesus. Então, observem aí, a primeira declaração, versículo 1, Deus falou, havendo Deus outrora falado. O autor, ele não começa defendendo a existência de Deus, nem construindo argumentos filosóficos para provar a realidade de Deus. Ele parte daquilo que toda a Bíblia pressupõe desde Gênesis, capítulo 1. Existe um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus soberano e um Deus transcendente que criou todas as coisas e decidiu revelar-se à sua criação. Meus irmãos, essa verdade possui enorme relevância para os nossos dias. Vivemos em uma geração profundamente marcada pelo relativismo. Muitos afirmam que não existe absolutos. Quem está na universidade ou quem está no ensino médio já tem experimentado desse relativismo dentro das escolas. Eles afirmam que não existe verdade absoluta. As redes sociais, aqueles que promovem as ideologias, estão falando sobre isso. Eles dizem que cada um possui a sua verdade. Você pode ter a sua verdade e ninguém pode interferir naquilo que você acredita. É por isso que o mundo está com toda essa confusão de ideias e comportamento. Porque cada um possui a sua própria verdade. Não existe absolutos que definem o que é, por exemplo, a moralidade. O homem moderno, ele acredita que cada indivíduo, ele pode construir sua própria verdade e determinar os seus próprios valores. E o resultado dessa mentalidade, irmãos, está diante dos nossos olhos, está diante de nós. A sociedade secular procurou remover Deus do centro da realidade, porém, ao remover Deus, perdeu também o fundamento da verdade. E quando a verdade desaparece, desaparece juntamente com ela a esperança. A menos que Deus tenha falado, não podemos ter certeza sequer da sua existência. Isso é um fato. A menos que Deus tenha falado, meus irmãos, nós não saberemos de onde viemos, por que existimos ou para onde nós estamos indo. A menos que Deus tenha falado, nós não possuímos resposta para o problema do pecado, para o significado da vida, para a realidade da morte. A menos que Deus tenha falado, não existe esperança final para o homem. É exatamente por isso, meus irmãos, que a abertura de Hebreus é tão majestosa, é tão preciosa. O Deus eterno, ele não permaneceu em silêncio. O Criador dos céus e da terra decidiu revelar-se. O Senhor da história, ele comunicou sua vontade aos homens. E essa revelação encontra-se registrada nas Sagradas Escrituras. Porque Deus, ele fala por meio das Escrituras inspiradas. A Bíblia inteira, meus irmãos, reivindica para si essa origem divina. Pedro, ele escreve dizendo, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observe cuidadosamente o que Pedro está afirmando. Os profetas não falaram simplesmente aquilo que eles desejavam dizer. Não registraram meras reflexões religiosas. Não expressaram opiniões pessoais acerca de Deus. Homens reais escreveram as Escrituras, mas foram
conduzidos soberanamente pelo Espírito Santo para comunicar exatamente aquilo que Deus desejava revelar, meus irmãos. É por isso que Paulo afirma a mesma verdade em termos igualmente claros. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Essa expressão que Paulo usa, que toda a Escritura é inspirada por Deus, significa literalmente que a Escritura foi soprada por Deus. Sua origem última não está na mente humana, mas no próprio Deus. Portanto, quando Hebreus declara que Deus falou, está pressupondo toda a doutrina da inspiração das Escrituras. Mas, observe, o autor acrescenta uma informação importante. Ele afirma que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Eu sei que hoje, nos arraiais pentecostais e neopentecostais, se fala muito de revelações. E os problemas que esses movimentos pentecostais trouxeram para dentro da igreja evangélica, meus irmãos, são problemas gritantes. Porque as pessoas deixam de lado a inspiração para irem em busca de ditos profetas, que dizem que recebem a revelação direta de Deus. Mas só que a Bíblia diz que Deus falou por meio dos pais, dos profetas. Ele falou de muitas maneiras. Ao longo da história da redenção, Deus ele utilizou diversos meios para comunicar sua vontade. Temos que entender que a revelação de Deus é progressiva, meus irmãos. Vocês vão entender o meu raciocínio. Veja, Deus falou naquela época por meio de sonhos, como no caso de José. Mas hoje não é esse tipo de revelação que Deus usa para mostrar a sua vontade. Porque eu sei que tem crentes que sonham com alguma coisa e acham que aquilo ali foi algo que Deus revelou. Os sonhos eram usados, mas entenda, nós estamos falando da história da redenção. Não era algo relacionado só para aquela pessoa estava inserida dentro do contexto da revelação. Na época de José, nós não tínhamos escritura, então Deus, ele usava outros meios, como sonhos. Ele falou por meio de visões, como ocorreu com Isaías, com Ezequiel. Você fica impressionado quando você lê o livro de Ezequiel, com tantas imagens que foram usadas ali, mas essas imagens estão dentro do contexto da redenção. Não podem ser tiradas desse contexto. Então Deus falou por meio de visões. Deus falou por meio de eventos históricos. Deus falou através da lei de Moisés, através dos salmos, através dos profetas. Por meio desses homens, meus irmãos, Deus revelou seus decretos, Deus revelou suas promessas, suas advertências, Deus revelou seu plano redentor. Essa realidade, meus irmãos, produz consequências profundas para a nossa compreensão das Escrituras. Então veja só, se Deus falou na Bíblia, então a Bíblia possui autoridade divina. Não são esses ditos profetas de hoje. Esses homens são enganadores. São homens que distorcem o que a palavra de Deus ensina. A nossa regra de fé e prática não é a palavra de meros homens, mas de homens inspirados por Deus. Não existe mais homens inspirados por Deus. Alguém fala por aí e diz assim: eu tive uma inspiração divina. Então, se você teve uma inspiração divina, coloque o que você experimentou e coloque na Bíblia, acrescente na Bíblia. Mas a Bíblia diz que ai daquele que diminuir ou acrescentar qualquer coisa que esteja aqui na palavra de Deus. Então não existe esse negócio de eu tive uma inspiração divina, você teve uma iluminação. Deus lhe iluminou. O pregador, quando vai preparar o sermão, ele não tem ali um êxtase espiritual, uma revelação que ele recebe. Não.
O pregador fiel à palavra, ele vai abrir o seu computador, ele vai abrir suas ferramentas de pesquisa, de exegese, os seus comentários bíblicos, ele vai fazer análise do texto em grego, em hebraico, ele vai, então, confeccionar o seu sermão debaixo de oração. Ele está sendo orientado pelo Espírito Santo. Ele não está sendo inspirado como os apóstolos e os profetas receberam a inspiração divina. Eles estão sendo iluminados para prepararem um sermão, uma pregação, para trazerem para a igreja. Iluminação. Então, meus irmãos, veja, se Deus falou na Bíblia, então a Bíblia possui autoridade divina. Ela não é apenas um livro religioso. Ela não é simplesmente uma coletânea de experiências espirituais. Ela não é o resultado da busca do homem por Deus, ela é a revelação de Deus ao homem. Por essa razão, a cultura não pode determinar a verdade. Nós não podemos permitir, meus irmãos, como igreja, que a cultura determine para nós o que é a verdade. Você que está na universidade, não permita que os seus professores ditem o que é a verdade. Seja você no ensino médio, seja você que seja na universidade, no ensino superior. Você não pode permitir que as redes sociais ditem o que é a verdade. Nenhum político pode determinar o que é a verdade. Nenhum religioso pode determinar o que é a verdade. A verdade está na Bíblia. Ela é a revelação de Deus ao homem. A opinião popular não define a verdade, irmãos. As mudanças sociais não podem alterar a verdade. A verdade continua sendo aquilo que Deus revelou em sua palavra. Então, quando a Escritura fala, Deus fala. Quando a Escritura ordena, Deus, Ele ordena. Quando a Escritura adverte, Deus está advertindo. Quando a Escritura promete, Deus está prometendo. Sua autoridade é absoluta, porque sua origem é divina. Meus irmãos, se Deus falou na Bíblia, então sua palavra permanece continuamente relevante para nós. Embora tenha sido escrita ao longo dos séculos, ela jamais se tornou ultrapassada. A palavra de Deus, ela não envelhece, porque o Deus que a revelou é imutável. Ela continua revelando o caráter santo de Deus, continua expondo a realidade do pecado humano, continua mostrando a necessidade da graça, continua anunciando as boas novas da salvação, continua ensinando qual é o padrão da vida cristã. Por isso, irmãos, o autor aos Hebreus, ele afirmará mais adiante, no capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A permanência da verdade bíblica, meus irmãos, está fundamentada na imutabilidade daquele que a revelou. A mesma palavra que transformou homens e mulheres nos dias dos apóstolos continua transformando vidas hoje. Amém? Meus irmãos, a expressão muitas vezes e de muitas maneiras também revela algo extraordinário acerca da unidade das Escrituras. A Bíblia, ela é composta por 66 livros. Ela foi escrita ao longo de aproximadamente 1.400 a 1.600 anos. Mas, veja, de 40 autores, mais de 40 autores participaram da sua composição. Esses homens, eles viveram em épocas diferentes. Esses homens, eles possuíam formações diferentes. Nós temos pessoas simples, boiadeiros, pastores de ovelhas, pessoas inteligentíssimas como Moisés, que foi criado para ser príncipe no Egito. Esses homens, eles exerceram profissões diferentes. Esses homens escreveram, meus irmãos, em circunstâncias completamente distintas. Todavia, apesar dessa extraordinária diversidade, irmãos, a Escritura apresenta uma impressionante unidade. A Bíblia possui essa unidade. De Gênesis ao Apocalipse, nós encontramos uma única grande narrativa. Que narrativa é essa?
A narrativa da redenção, a narrativa de que Deus salva pecadores para a glória do seu nome. Por isso, irmãos, nenhuma passagem da Bíblia deve ser interpretada isoladamente, como muitos o fazem. Cada texto pertence a uma história maior. Cada livro contribui para uma única mensagem. Cada revelação encontra seu lugar dentro do plano redentor de Deus. E o mesmo Espírito Santo que inspirou as Escrituras, ele continua, meus irmãos, iluminando o entendimento do povo de Deus para compreendê-las conforme o próprio Jesus prometeu. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Que grande auxílio nós temos, meus irmãos. Que grande auxílio. O Santo Espírito, ele nos guia à verdade. Ele vai guiar você à palavra, porque a palavra foi inspirada por ele. Hoje ele não vai levar você para esses ditos profetas. É o seu coração pecaminoso que procura essas pessoas. Se há alguém aqui, né, que tenha procurado, ou goste de procurar, ou de consultar essas pessoas, consulte a Bíblia. Ela é a voz de Deus. Seu casamento está ruim, vá para a palavra. Que você seja um bom marido, uma boa esposa. Eu não sei criar os meus filhos, vá para a Bíblia. Ela é o manual de Deus, para que os pais tenham a sabedoria de conduzir seus filhos a Cristo. Eu não sei ser um bom patrão, um bom empregado, vá para a Bíblia, você vai aprender. Tudo que nós precisamos, irmãos. Tudo que nós precisamos. Porque Paulo diz que a palavra de Deus nos torna perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. E nós temos o Santo Espírito que nos guia a essa verdade. Sem o Espírito Santo, irmãos, não há como entender a Bíblia. Tem pessoas ímpias que leem várias vezes a Bíblia, já leram, e eles não confessam Jesus como Senhor e Salvador. Por quê? Por quê? Tantas pessoas inteligentes, por que elas não confessam Jesus como Senhor e Salvador? Porque falta um detalhe muito importante: o Espírito Santo agindo no coração delas. Quando o Espírito Santo começa a agir no coração dessas pessoas, elas entendem a verdade. Elas abandonam a sua própria verdade e elas se prostram diante da verdade absoluta que está na Bíblia. Lembra de Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Mas no dia que o Espírito Santo abriu seu coração, no dia que Cristo apareceu a ele, foi um chamado irresistível. Um chamado irresistível. E Paulo, de perseguidor, passou a ser perseguido por causa das boas novas, desse bendito evangelho, deste Cristo glorioso que nós adoramos, nosso Salvador maravilhoso. Portanto, irmãos, ao iniciar sua carta, o autor, ele deseja que seus leitores compreendam uma verdade fundamental. A fé cristã não está edificada sobre especulações humanas. A fé cristã não está fundamentada em tradições religiosas. A fé cristã não está baseada em opiniões filosóficas. O Deus vivo falou com autoridade, falou de forma verdadeira, falou de maneira suficiente. Tudo que nós temos aqui é suficiente. Você não precisa de mais nada. E tudo que ele falou ao longo da antiga aliança preparava seu povo para a chegada da revelação mais gloriosa de todas. Nosso segundo ponto. Deus falou finalmente por meio do Filho. Versículo 2. Parte A do versículo 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Veja, meus irmãos, o propósito do autor não é diminuir a importância dos profetas do Antigo Testamento. Pelo contrário, eles ocuparam um papel indispensável na história da redenção. Por meio daqueles homens, Deus ele revelou sua vontade. Deus ele anunciou suas promessas. Deus ele advertiu o seu povo. Deus preparou o caminho para a vinda do Messias. Entretanto, por mais importante que eles fossem, os profetas jamais foram o destino final da
revelação divina? Eles eram mensageiros, irmãos. Cristo é a mensagem. Aqueles homens eram servos. Cristo é o Filho. Eles apontavam para a redenção. Cristo realizou a redenção. Por isso, ao chegar ao versículo 2, o autor apresenta aqui 3 contrastes que demonstram a supremacia da revelação em Cristo. O primeiro contraste, irmãos, envolve o tempo da revelação. O escritor fala de um período anterior, utilizando aqui a expressão outrora. E depois ele introduz uma nova realidade ao afirmar, nestes últimos dias. A expressão outrora resume toda a economia da antiga aliança. Ou seja, está se referindo aos séculos em que Deus conduziu o seu povo através das alianças, das promessas, do sistema sacrificial, do sacerdócio e do ministério profético. Durante aquele período, a revelação era progressiva. Olha que detalhe importante. A revelação era progressiva. Cada nova intervenção divina acrescentava maior clareza ao plano redentor. Tudo começa lá em Gênesis, capítulo 3, 15. Ali é o proto-evangelho, o evangelho miniatura. Quando Adão e Eva recebem aquela mensagem a respeito do seu descendente, que esmagaria a cabeça da serpente e seria ferido no calcanhar. Veja, essa foi a revelação que eles receberam. A boa nova, de maneira embrionária. E a partir dessa revelação, ao longo da história, ao longo dos séculos, Deus vai ampliando essa revelação. Você vai ver que em cada momento essa revelação vai ficando maior, 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 até culminar na pessoa de Cristo. Então cada geração recebia mais luz acerca da obra futura do Messias. Mas toda aquela expectativa apontava para um momento específico na história, meus irmãos. Os profetas, eles aguardavam esse dia, eles ansiavam por esse dia. Os patriarcas, eles aguardavam esse dia. Os sacrifícios anunciavam esse dia. Imagina a expectativa de Eva, quando recebe essa promessa. Nasce Caim. É ele? Não, não era Caim. Abel? Não, não era Abel. Sete? Não, era Sete. Agora é Noé. Ele é diferente. Não, não era Noé. Abraão? Isaac? Não. Jacó? Não. Moisés? Não. José? Não. Davi? Salomão? Nós encontramos muitas profecias relacionadas ao filho de Davi. Não. Quando chegamos lá em Malaquias, nós vemos Malaquias falando daquele que prepararia o caminho para a vinda gloriosa do Messias. Era João Batista que prepararia o caminho. Meus irmãos, as promessas do Antigo Testamento, todas elas convergiam para esse dia, e finalmente chegou esse dia. Quando o autor, ele fala dos últimos dias, ele não está simplesmente se referindo ao fim cronológico da história humana, ele está declarando que com a vinda de Cristo, iniciou-se a etapa final da história da redenção. Aquilo que antes era prometido, agora foi revelado. Aquilo que era aguardado, agora foi manifestado. Aquilo que estava oculto nas sombras, agora apareceu em plena luz. Meus irmãos, o segundo contraste envolve os destinatários dessa revelação. Deus falou aos pais, mas agora nos falou. Você não percebe a importância disso? Deus falou aos pais, aos patriarcas, a Abraão, Isaac, Jacó, a Moisés, a Noé. Mas agora nos falou. Os santos, os crentes do Antigo Testamento, meus irmãos, da Antiga Aliança, receberam promessas gloriosas, mas contemplaram o seu cumprimento apenas à distância. Abraão, ele viu o dia de Cristo e alegrou-se, mas não presenciou a sua encarnação.
Lembra quando ele estava para sacrificar Isaac? Não era para sacrificar Isaac. Deus estava testando a fé de Abraão. E Deus, então, o anjo, o Senhor, aparece e diz: Abraão, não faça nenhum mal a esse jovem. Na mesma hora, o Senhor envia um substituto para Abraão. Abraão, então, sacrifica aquele animal no lugar do seu filho. Deus estava dizendo: Abraão, você não precisa sacrificar o seu filho. Eu sacrificarei o meu filho no teu lugar. No lugar daqueles que eu escolhi antes da fundação do mundo. Irmãos, Abraão viu o dia de Cristo e alegrou-se, mas ele não presenciou sua encarnação. Moisés escreveu lá em Deuteronômio 18:15, sobre o profeta que haveria de vir, maior do que ele. Mas Moisés não viu aquele grande profeta, maior do que ele, caminhar nas estradas da Galileia. Isaías, ele anunciou a vinda do servo sofredor, Isaías 53, mas Isaías não contemplou a cruz do Calvário. Jeremias, ele falou da nova aliança, Jeremias 31, mas ele não participou da sua inauguração. Meus irmãos, os leitores e hebreus, porém, viviam em uma posição singularmente privilegiada. O Messias já havia vindo. Sua obra expiatória já havia sido consumada. A ressurreição já havia ocorrido. A ascensão já havia acontecido. O Filho já havia sido entronizado à direita da majestade nas alturas. Aquilo que os antigos contemplavam pela fé, a igreja, você que está aqui agora, contempla como realidade histórica e consumada. Que privilégio nós temos. Que privilégio. O terceiro contraste, meus irmãos, é o mais importante de todos, porque trata aqui do próprio meio da revelação. Deus falou pelos profetas, mas agora, observe o detalhe, nos falou pelo Filho. É impossível enxergar a importância dessa afirmação, meus irmãos. Veja, ou melhor, enxergar não, exagerar. É impossível exagerar a importância dessa afirmação. Realmente é uma informação muito importante. Agora nos falou pelo Filho. O texto não está simplesmente comparando profetas menores com profetas maiores. O contraste aqui é infinitamente mais profundo. Os profetas eram homens escolhidos. Cristo é o Filho eterno. Os profetas, eles transmitiam a revelação de Deus. Cristo é a própria revelação de Deus. Os profetas anunciavam a verdade. Cristo é a verdade encarnada. Os profetas recebiam a verdade, meus irmãos, recebiam a palavra. Cristo é o verbo, é a palavra que se fez carne. Os profetas, eles falavam em nome de Deus. Cristo veio da presença do próprio Deus, porque Ele é Deus. Não foi apenas uma parte da palavra que Cristo trouxe, mas sim a palavra final. Então, irmãos, toda a revelação anterior apontava para Cristo, como nós estamos falando aqui. Tudo que Deus desejava revelar para a salvação do seu povo encontra a sua expressão máxima na pessoa de Cristo. Por isso, não existe, meus irmãos, necessidade de uma revelação que complete Cristo. Não existe uma mensagem superior a Cristo. Como você pode achar que certas vozes são vozes superiores à de Cristo? É mentira. Não existe uma mensagem superior a Cristo. Não existe uma verdade além de Cristo. Não existe, meus irmãos, um mediador após Cristo. Os judeus até hoje esperam um mediador. Mas não existe, meus irmãos, um mediador após Cristo. Em Cristo, a revelação alcançou sua plenitude. Meus irmãos, essa verdade explica toda a argumentação da epístola. Por quê? Veja, os destinatários estavam sendo tentados a retornar ao judaísmo, como nós falamos na introdução. Porque eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. Eles enfrentavam muitas dificuldades. Talvez hoje nós, no Brasil, sejamos muito relaxados, não é? Porque no Brasil não tem perseguição.
Onde é que tem perseguição no Brasil? Tem perseguição no Mato Grosso? Até agora eu não escutei notícias. São pontuais. Aqui e acolá você vê alguma notícia, né, de um pastor sendo processado porque falou algo que feriu as ideologias de gênero. Coisas pontuais. Agora, eu convido você a passar um ano lá na Coreia do Norte. Você topa passar um ano lá na Coreia do Norte? Defendendo sua fé? Quando nós pensamos em perseguição, irmãos, nós só sabemos de ouvir falar. Dia 31, os irmãos aqui de manhã na escola bíblica, eles oraram pela igreja perseguida. Nós escutamos notícias, mas nós não estamos lá. Se você estivesse lá, você entenderia o que esses irmãos estavam passando. Quando a perseguição iniciar aqui no Brasil, irmãos, muitos vão correr, muitos vão abandonar a igreja, vão abandonar o rótulo de cristãos, muitos religiosos vão sair da igreja, porque nunca foram convertidos, nunca nasceram de novo, nunca entenderam o que Hebreus informa sobre Deus, sobre Cristo, sobre a palavra. Então esses irmãos estavam sendo perseguidos, passando dificuldades. Mas a pergunta que surge aqui é a seguinte: como retornar? Porque o desejo era retornar ao judaísmo. Se eles voltassem para o judaísmo, não teria mais perseguição. Estava tudo bem agora, porque estava havendo uma perseguição por parte dos judeus contra os cristãos. Não era só Roma. Não era só Roma. Lembremos que Paulo, por muitas vezes, foi espancado por pessoas que eram judeus. E aqui, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou incitando ódio aos judeus, ok? Nós amamos aquele povo, aquela nação que não é povo de Deus. São ímpios. É uma nação que precisa de Cristo, que precisa de Jesus. Não são povo de Deus. Povo de Deus é a igreja. O povo de Deus é a igreja. Aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas a pergunta é: como retornar para aquilo que é provisório, depois da chegada daquilo que é perfeito? Veja, essa é a lógica do que o autor dos Hebreus trata aqui. Como vocês podem querer voltar para as sombras depois da chegada da realidade? Como trocar o cumprimento pela expectativa? Como abandonar o filho para retornar aos servos? É por isso, irmãos, que toda a carta enfatiza a superioridade de Cristo. Moisés foi um servo fiel na casa de Deus, porém Cristo é o filho sobre a casa de Deus. Elias foi um profeta poderoso, mas Cristo é o Senhor dos profetas. Isaías, ele recebeu visões gloriosas, mas Cristo, meus irmãos, é o centro de todas as visões. Todos esses homens desempenharam papéis fundamentais na história da redenção, mas todos apontavam para alguém infinitamente maior do que eles mesmos. Lembra do que João Batista falou sobre isso? João 3:31 diz o seguinte sobre as palavras de João Batista. Ele disse assim: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos. Está acima de todos. Cristo veio do céu, irmãos. Cristo é a própria verdade manifestada aos homens. Mas veja, essa realidade torna-se especialmente evidente, meus irmãos, durante o julgamento de Jesus perante Pilatos. Quem não lembra daquela cena? João 18:37. Quando Jesus foi interrogado acerca de sua identidade e da sua missão, Jesus declarou o seguinte: veja o que Jesus disse diante de Pilatos: eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade.
Nenhum profeta poderia fazer uma afirmação como essa, meus irmãos. Os profetas, eles testemunharam acerca da verdade recebida. Cristo testemunhava acerca da verdade que nele próprio habitava. Mas a resposta de Pilatos revela a condição do coração humano caído. Pilatos faz a seguinte pergunta para Jesus: o que é a verdade? Não é o que os filósofos hoje falam? Não é o que os professores universitários falam? O que é a verdade? Quem é você para discutir comigo? Sou graduado, sou doutor. Tenho um pós-doutorado. Como é que você discute comigo o que é a verdade? Veja, essa petulância de muitos professores universitários, não são todos são assim, mas uma boa parte deles. Era a mesma petulância também encontrada em Pilatos. O que é a verdade? Naquele instante, meus irmãos, dois reinos estavam frente a frente. De um lado estava a sabedoria humana, marcada pelo orgulho, pela incredulidade e pela autossuficiência. Do outro lado estava o Filho de Deus, a revelação perfeita do Pai. Pilatos, irmãos, representa a atitude que continua caracterizando o homem natural. Ele deseja discutir a verdade, mas não deseja submeter-se à verdade. Deseja questionar a verdade, mas não deseja obedecê-la. Deseja analisar a verdade, mas não deseja render-se a ela. A tragédia, meus irmãos, daquele momento não consistia apenas na pergunta feita por Pilatos. A tragédia estava no fato de que a verdade encontrava-se diante dele. A verdade falava com ele. A verdade o confrontava. E mesmo assim, ele rejeitou a verdade. Jesus já havia explicado a razão dessa rejeição. João 3,19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a incredulidade não surge porque falta evidência. A incredulidade surge porque o coração humano ama as trevas mais do que a luz. Pilatos, ele acreditava estar julgando Jesus. Na realidade, a presença de Cristo revelava o verdadeiro estado do coração de Pilatos. Era a verdade que estava julgando Pilatos. Meus irmãos, o que vimos nessa passagem não é apenas uma lição sobre a história da revelação divina. Eu já estou concluindo. É uma mensagem que exige uma resposta. Repito, essa é uma mensagem que exige uma resposta. Exigia naquela época e exige hoje. Quando você abre as Escrituras, quando você ouve a mensagem de Jesus Cristo sendo proclamada, você não está apenas ouvindo a opinião de um pregador. Você não está apenas ouvindo a reflexão de um homem religioso. Você está diante da verdade de Deus, como Pilatos esteve. Você está diante daquilo que Deus falou por meio do seu Filho. E diante dessa verdade, ninguém permanece neutro. Toda pessoa que ouve o Evangelho está seguindo em duas direções. Ou caminhando para a luz, ou permanecendo nas trevas. Porque se você rejeita Cristo, você não está rejeitando apenas uma religião, não está rejeitando apenas uma doutrina, você está rejeitando a palavra final de Deus. E aquele que rejeita a luz, permanece nas trevas da cegueira espiritual, nas trevas de uma vida distante de Deus. Agora, se em seu coração você rejeita a verdade, e se você permanecer nessa condição, entenda bem, e se você permanecer nessa condição de trevas, de rejeição à verdade, você enfrentará as trevas eternas do juízo de Deus. Talvez haja aqui alguém que conheça muito das histórias bíblicas. Talvez tenhamos aqui pessoas que frequentem os cultos, que participam da vida da igreja, mas que nunca depositou sua confiança em Jesus Cristo. Talvez haja quem sabe,
algum jovem ouvindo essa mensagem aqui nessa noite que esteja nessa situação. Passou a infância, uma parte da sua juventude ouvindo sobre o Evangelho, mas está em trevas. Crianças, talvez um visitante, talvez alguém que há anos escuta sermões, mas ainda não se rendeu ao Senhor. Irmãos, a pergunta não é quantos sermões você ouviu, nós ouvimos. A pergunta é: você já se rendeu a Jesus Cristo? O Filho de Deus está sendo anunciado a você nesse momento. Você já se rendeu ao Filho? Mas existe também, meus irmãos, uma gloriosa promessa nesse texto. Se você olhar para Jesus Cristo, pela fé, e nele reconhecer a verdade de Deus, se abandonar toda a confiança em si mesmo, se você descansar somente em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, então a obra redentora que Deus vem realizando desde o princípio dos tempos alcançará a sua vida. Todas as promessas de Deus encontram o seu cumprimento em Cristo. Todo o plano da redenção encontra o seu cumprimento em Cristo. Toda a esperança do pecador encontra o seu cumprimento em Cristo. O próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Observe a beleza dessas palavras. Jesus, ele não disse apenas que conhece o caminho. Ele é o caminho. Não disse apenas que ensinava a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Ele não apenas oferece vida, ele é a vida. Quando nós recebemos Cristo, meus irmãos, como a verdade de Deus, ele se torna o caminho que nos conduz ao Pai. Ele nos introduz na vida eterna. Ele nos reconcilia com Deus. Ele nos traz a comunhão que perdemos por causa do pecado. Por isso, a grande pergunta desse sermão não é quem escreveu Hebreus, nem mesmo como Deus falou no passado. A grande pergunta é: o que você fará com o Filho? O que você fará com o Filho? Ouça Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Permaneça em Jesus Cristo. Porque nele nós encontramos a verdade que nos liberta. A vida que não termina e o caminho que conduz eternamente ao Pai. Amém. Que Deus possa aplicar essa mensagem ao seu coração. Não sai daqui sem responder essa pergunta. O que você fará com o Filho? Você vai continuar endurecido? Com Pilatos? Ou você vai se prostrar nessa noite, diante dessa verdade transformadora, poderosa, libertadora, e confessará que só Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai? Que o Espírito Santo possa produzir essa convicção no seu coração. Que o Espírito Santo possa lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo possa, por meio dessa mensagem que foi anunciada, lembrar para você que Cristo é superior a tudo e a todos. Amém.